O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e um beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, muito se fala hoje da crise da fé. E quando se procura diagnosticar o porquê dessa crise, geralmente o diagnóstico vai na linha de dizer que as pessoas acreditam cada vez menos, porque há uma crise do anúncio. O anúncio da fé cristã está prejudicado. Prejudicado pelos pregadores, que muitas vezes não têm testemunho. Prejudicado pelos pregadores que muitas vezes dificultam o acesso à palavra, tornam impossível que a palavra seja compreendida. Quantas vezes é essa a queixa que nós escutamos? Muitas pessoas vêm à igreja, mas não sabem o que está rolando, o que está se passando, que são os momentos celebrados, que são os momentos vividos. Quanto menos quando toda a ação litúrgica parece cada vez mais hermética, fechada, e quando os pregadores são cada vez mais difíceis. Parece que a crise da fé, portanto, tem tudo a ver com uma crise de anúncio. Será? Hoje a liturgia vai noutra linha, em mostrar que a crise da fé tem a ver não somente com uma crise de anúncio, mas com uma crise de escuta, com uma dificuldade de ouvir. E essa dificuldade de ouvir não tem nada a ver com os nossos aparelhos auditivos. Em grande maioria eles funcionam muito bem. Não se trata de dificuldade de escutar, mas se trata de falta de sensibilidade à palavra de Deus, de dureza de coração, de indiferença na escuta. Essa queixa, esse diagnóstico vem desde Jesus. E ele simplesmente abarca a todos nós, mesmo os pregadores, mesmo os anunciadores. Parece que a todos nós pode ser aplicado este diagnóstico. Nós temos uma certa dificuldade de escutar, de ouvir a palavra de Deus. E ouvir aqui tem o sentido bíblico de observar, de pôr em prática, de viver. Para um bom judeu, escutar não é só deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Para um bom judeu, escutar significa observar, pôr em prática. Portanto, notem que o Evangelho é exatamente o diagnóstico de Jesus. Veio João Batista e ele não comia nem bebia. Seu anúncio era um anúncio da disciplina. Ele anunciava o dia do juízo. Convertei-vos, o dia está próximo. Ele dizia que esse dia chegaria como um machado, colocado sob a raiz. Era preciso, portanto, fazer penitência.
As pessoas ouviram sua palavra? Não. Não escutaram o seu anúncio, mas disseram que ele tinha um demônio. Era o jeito de tratar com indiferença aquilo que João anunciava. Pois veio Jesus, e diferentemente de João, Jesus comia, bebia, vivia uma santa alegria, também anunciou o dia do Senhor, mas que não viria como juízo, mas como festa. Que não viria como um machado sobre a raiz, mas que já tinha chegado na sua presença, e que por isso era preciso abrir o coração à sua boa nova. Escutaram a sua palavra? Não. Fecharam-se também a ela. E disseram, é um comilão, um beberrão, vive com os pecadores e os cobradores de impostos. Qual é o problema? Está no anúncio de João? Está no anúncio de Jesus? Ou está na indiferença da escuta? Está no descaso, no desprezo à palavra? Esse descaso e esse desprezo se perpetuam. Hoje ainda nós podemos insistentemente e infelizmente falar de como há um problema de escuta entre nós. Escutamos muitas palavras, a de Jesus, cada vez menos. Estamos atentos a muitas palavras que às vezes distorcem a boa notícia de Jesus, mas a Jesus temos cada vez mais nos desviado de seu caminho, por isso é preciso voltar a Ele insistentemente. De novo, a crise de nossa fé está intimamente ligada a uma crise dos ouvidos, a uma incapacidade de escutar a palavra de Deus. É por isso que o profeta Isaías lamenta muito antes de Jesus: ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Israel, se tivesses escutado os meus mandamentos, tua paz seria como um rio, tua justiça como as ondas do mar. Vejam que a denúncia contra a falta de escuta vem também bem antes de Jesus. Que há, afinal, em nós que nos faz obstinadamente recusar a palavra? Que há em nossos corações, afinal, que os tornam tão duros para ouvir o que Deus tem a nos dizer? Por que nós temos essa insistência em nos desviar da palavra? Essa é uma pergunta para a qual não há uma resposta geral. É preciso que cada um subjetive essa pergunta, pegue a pergunta para si e responda: afinal, eu escuto a palavra? Ela encontra em mim um lugar, um nascedouro. Estamos nesse tempo do advento, que se trata exatamente de um tempo para abrir espaço para a palavra que quer nascer em nós. Trata-se justamente, portanto, de abrir espaço em nossos corações para que a palavra caia. Haja vista a decepção que é, por exemplo, perceber que este momento na Santa Missa é quase sempre um momento de descaso. O momento da liturgia da palavra é um momento do passeio. Muitas vezes é um momento da desatenção e da indiferença. Fica explicitado na nossa celebração litúrgica o quanto a palavra ainda encontra indiferença, ao invés de deferência e cuidado. Ninguém vai cumprir a palavra inteiramente porque somos pecadores. Nós precisamos amadurecê-la diariamente, precisamos cotidianamente dar lugar a ela, precisamos desejá-la, nos alimentar dela, fazer dela nossa Eucaristia.
É preciso que a gente faça o caminho da observância, mas esse caminho é cotidiano. Peçamos ao Espírito de Jesus que nos ajude a fazer da palavra o centro da nossa vida. A palavra não foi feita para ser aberta nas nossas estantes, no centro das nossas reuniões. Ela não foi feita para ilustrar, exemplificar apenas os nossos momentos de encontro, quando nós a colocamos no meio. Não. A palavra foi feita para ser o centro da nossa vida. Foi feita para ser aquilo que alimenta o nosso existir. Quem a segue é, como o Salmo diz, terá a luz da vida. Hoje nós celebramos Luzia, luz. Esse nome que deriva exatamente daquilo que se trata essa resposta do Salmo. Quem segue o Senhor terá a luz da vida. Luzia é luz, porque soube seguir a luz da vida. Peçamos a ela que interceda por nós, para que não só os nossos ouvidos, mas também os nossos olhos se acostumem a ver as coisas de Deus. Amém. Amém.